todos e todas, espero verdadeiramente que se encontrem bem e cheios de energia para assistir a mais um vídeo deste que é o canal mais interativo de Direito. Bem, no vídeo de hoje vou mais uma vez dar sequência a alguns conceitos de Direito Penal. A semelhança do vídeo anterior, vou dar continuidade à classificação dos tipos de crime. Portanto, vou assim falar de crimes simples, crimes pluriofensivos, pluridimensionais ou crimes compostos, crimes simples ou básicos, crimes qualificados e crimes privilegiados, crimes de intenção ou crimes de resultado parcial e, por fim, crimes instantâneos, crimes de Estado e crimes duradouros. Sem mais delongas, vamos lá começar. Bem, quanto ao primeiro ponto deste vídeo, que são então crimes simples e crimes pluriofensivos, temos por um lado os crimes simples, que são aqueles em que é violado por lesão ou ameaça de lesão um determinado bem jurídico. Enquanto que, por outro lado, temos os crimes pluriofensivos, pluridimensionais ou crimes compostos, que correspondem àqueles crimes em que são violados por lesão ou ameaça de lesão vários bens jurídicos. Em bom rigor, com a adoção de condutas típicas proibidas por estes tipos, o agente lesa vários bens jurídicos. Referir ainda que em qualquer um destes tipos está sempre inserido na parte especial do Código Penal. Dito isto, passamos agora para a distinção entre crimes simples ou básicos, crimes qualificados e crimes privilegiados. Quanto aos primeiros, no caso os crimes qualificados e os crimes privilegiados, estes distinguem-se dos crimes básicos ou simples pelas suas variações agravadas, designando-se então de crimes qualificados, e pelas suas variações privilegiadas, designando-se então de crimes privilegiados. Por outro lado, os crimes básicos ou crimes simples são sempre aqueles que descrevem os elementos fundamentais de uma certa forma de violação de um bem jurídico tutelado pela incriminação, descrição essa que, a partir da qual outros tipos fazem inserir determinadas variações ou variantes. Dito isto, temos presente dois cenários possíveis neste âmbito. O primeiro cenário é o caso dessas variantes se traduzirem numa agravação da pena, tem-se então por crimes qualificados. Um segundo cenário é em caso dessas variantes se traduzirem numa atenuação, portanto temos lugar aos designados crimes privilegiados. Esta classificação, no fundo, é extremamente importante, desde logo porque quando estão em causa este tipo de crimes, os tipos básicos, os tipos qualificados e tipos privilegiados, normalmente entre eles pode estar em causa uma relação consensual, uma relação de concurso aparente, legal ou de normas, neste caso numa relação de especialidade. Dito isto, passamos agora para os crimes de intenção ou crimes de resultado parcial. Bem, este tipo de crime são aqueles em que a tipicidade é descrita em função de uma especial intenção ou tendência sem a qual o tipo não está preenchido. Mas, para a consumação do tipo, não se exige de todo que o resultado dessas intenções ou dessas tendências se verifique. E quem chamou a atenção para que os tipos, por vezes, pressuponham determinados elementos subjetivos específicos e refiram então assim a especiais intenções foram os neoclássicos, que defendem que, por um lado, o tipo de furto, para além de ser um tipo doloso, demanda sempre também além do dolo, em sede de tipicidade, um elemento subjetivo específico, que é então a especial intenção de aprovação. Por outro lado, o crime de envenenamento, que está previsto no artigo 146 do Código Penal, CP, que requer sempre uma intenção de lesar a saúde física ou psíquica de outra pessoa. Por outro lado ainda, que o tipo legal do artigo 235 do Código Penal tenha uma especial intenção. A intenção essa de causar prejuízo ao Estado ou, por exemplo, a terceiros. E, por outro lado, por último, o princípio, o crime, por exemplo, de burla, que está previsto no artigo 313 do Código Penal, que pressupõe, então, uma intenção de enriquecimento.
Dito isto, significa isto que, no fundo, a tipicidade aqui é descrita em função desta especial tendência ou intenção. Por norma, se não se verificar esse elemento subjetivo específico, conclui-se então que o tipo não está preenchido. Dito isto, passamos então para os crimes instantâneos, crimes de Estado e crimes duradouros. Aqui, estas distinções têm reflexos práticos importantes, nomeadamente para a contagem dos prazos de prescrição do procedimento criminal, para a determinação então do momento da prática do facto, para a matéria da comparticipação e desistência, entre outras. Por um lado, temos os crimes instantâneos e, por outro, os crimes duradouros. Quanto aos primeiros, no caso, os crimes instantâneos, estes são aqueles que correspondem em que o agente, no caso, com o seu comportamento, dá origem então a uma situação de ilicitude que ocorre e se esgota com a produção desse comportamento. Por outro lado, nos crimes duradouros, o agente com o seu comportamento dá origem também a uma situação de ilicitude. Situação essa que fica privada em relação à coisa de que é proprietário das suas faculdades de uso, gozo e fruição. Mas esse estado lesivo dura enquanto pelo menos a pessoa que furtou, por exemplo, não devolver o objeto furtado a quem de direito. Agora, a questão que se coloca aqui é como é que estes crimes que são ditos de Estado se distinguem dos crimes instantâneos? Bem, nos crimes instantâneos detecta-se de facto um momento preciso em que ocorre e se esgota o estado lesivo, mas em que não há possibilidade de recomposição do estado lesivo. Outra questão muito pertinente que aqui se coloca é como é que se distinguem, por sua vez, os crimes de Estado dos crimes duradouros. Muito bem, nos crimes duradouros, por exemplo, o sequestro, há efetivamente, para efeitos de consumação formal do crime, a determinação do momento em que o agente, com o seu comportamento, deu origem a uma situação de ilicitude. Situação essa de ilicitude que é mantida no tempo pela própria vontade do agente. E o agente, através de um comportamento seu, efetuado, pode fazer então cessar esse estado ilícito de coisas. Mas nos crimes duradouros há um estado decrescente de ilicitude progressiva. Uma outra distinção neste âmbito que é bastante necessária fazer é aquela que estabelece então a diferença entre atos preparatórios de tentativa e, por outro lado, de consumação. Muito bem. Em primeiro lugar, tem que se atender a dois conceitos de consumação. Por um lado, fala-se em consumação formal e essa consumação formal pressupõe sempre o preenchimento de todos os elementos do tipo incriminatório. Por outro lado, fala-se num conceito de consumação material que tem a ver com a lesão efetiva do bem jurídico tutelado pela norma jurídica ou penal. Assim, nos crimes materiais ou de resultado, só há uma consumação pelo menos formal quando, por exemplo, o resultado típico se tenha produzido. Enquanto que nos crimes de mera atividade ou nos crimes formais, como não há um resultado que se tenha que distinguir ou autonomizar da conduta do agente, o tipo está assim consumado formalmente quando se verifica a atuação ou então a conduta típica do agente. Mas, por vezes, tem que se distinguir a responsabilidade penal do agente, não por facto consumado, mas por atos preparatórios ou por factos tentados. Assim, no que tange aos atos preparatórios, eles são uma fase do inter criminis, em que normalmente é possível cindir e destacar várias etapas na evolução do cometimento do crime. Portanto, há normalmente a pessoa que tem uma intenção criminosa e depois a pessoa passa efetivamente a procurar esse plano que mentalmente concebeu e pratica então para efeito determinados atos que são preparatórios à execução. Depois passa para os atos de execução e por último, quando acaba os atos de execução, está então perante a consumação. Dito isto, por força do disposto no artigo 21 do CP, os atos preparatórios não são punidos. Aqui só existe punição por atos preparatórios quando, por exemplo, a lei expressamente o disser, ou então o próprio legislador tipifica como crime autónomo atos que são atos de preparação.
mas a regra geral é a da impunidade dos atos preparatórios, precisamente porque tem-se no Código Penal um pendor objetivista da tentativa, isto é, o nosso direito é um direito penal de factos exteriorizados e porque também o nosso legislador não valora da mesma maneira a intenção e a execução dessa intenção diferentemente. Assim, a punibilidade da tentativa é muito menor do que a punibilidade por facto consumado, conforme preceitua o artigo 23 do mesmo diploma, isto é, CP. Em primeiro lugar, a tentativa só é punida se ao crime consumado respectivo corresponder uma pena superior a 3 anos de prisão, a não ser que a lei expressamente diga que a tentativa é punível, obviamente. Por outro lado, sendo ainda punível a tentativa, a pena é especialmente atenuada. Em suma, nos termos do artigo 22 também do CP, só há tentativa quando o agente passa dos atos preparatórios para os atos de execução. Sendo assim, a tentativa é virtualmente punível, mas para isso o agente tem de empreender já atos de execução e tem de ter a decisão criminosa e é ainda preciso que o resultado típico não se produza. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, se ainda não subscreveram o canal, estão à espera do quê? Aproveitem para fazerem-no agora. Já fizeram? Boa! Não se esqueçam também de comentar, deixar as vossas sugestões e obviamente de partilhar este vídeo com quem acham que precise destes conteúdos. Também muito importante, não se esqueçam de ativar o sininho, para quê? Para estarem atentos e receberem notificações de novos vídeos aqui no canal e consequentemente estarem informados da vasta área que é o mundo jurídico. Espero mesmo verdadeiramente que este vídeo vos seja útil e tirem muito proveito. Como digo sempre, cuidem-se e aproveitem o agora. Vemo-nos no próximo vídeo.